Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da Quaresma. O texto dessa terça se encontra lá em Isaías, capítulo 1, versículo 10 e do 16 até o versículo 20. De antemão, você que chegou até este vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e se inscreva no canal. Assim você também ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? A leitura diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comerei as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Amados irmãos e irmãs, se você pegar minha leitura diária, eu estou tudo aqui riscado, que eu quero falar com isso para vocês, tá bom? Eu circulei todos os verbos que aparecem do versículo 10 ao versículo 18. Essa é uma tática também de estudo, tá bom? Já é uma dica que eu dou para vocês. Olha que interessante os verbos que aparecem. Ouvi, tirai, deixai, aprendei, procurai, corrigi, julgai, defendei e vinde. Se teve algum que eu passei, é porque não era tão forte assim, como por exemplo, lavai-vos, purificai-vos e prestai. Isso é que eu tirei. Mas se fosse para ser chato, tem que usar todos. E eu queria meditar sobre esses verbos com vocês hoje. Né? Primeira coisa, ouvir a palavra do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o primeiro mandamento, dentro do contexto lá do Pentateuco, é ouvir Israel. A primeira coisa é ouvir a Deus. Porque se eu não escuto a Deus, eu não vou colocá-lo em primeiro lugar. Porque se eu não escuto a Deus, o resto não faz mais sentido. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir. Parece-me nos chama muito a isso. E aí depois fala prestai ouvidos, que é a mesma dinâmica. Né? Aí vai falar assim: tirai a maldade de vossas ações, que é nada mais nada menos do que ser lavado e ser purificado. Ou seja, depois que eu escuto, agora é preciso retirar aquilo que não é coerente com essa voz que eu estou escutando. Não adianta apenas escutar a Deus se eu não faço com que a minha vida fique conforme a Ele. E tem gente que é assim, não é? Vai para a missa, vai para um grupo, vai para uma reunião, vai para não sei o quê, escuta tudo, mas não põe em prática. Foi uma escuta vazia. É preciso, após escutar, modificar a sua vida diante daquilo que você ouviu. Depois, deixar de fazer o mal, mesma coisa. Aprender a fazer o bem. Gente, isso é muito interessante. Tem gente que fala assim: eu não sei perdoar. Eu não sei praticar o bem. Eu não sei como amar meus inimigos. Eu não sei rezar. Olha que legal. O texto nos diz: aprender a fazer o bem. Ou seja, o ato de fazer o bem, ou seja, o ato de amar, de perdoar, enfim, é um ato que eu posso aprender. E como é que se aprende? Agora eu vou falar enquanto professor. Exercitando. Só se aprende exercitando e errando, exercitando e errando, exercitando e errando. Como é que se aprende a amar? Buscando amar, errando muitas vezes, não conseguindo amar muitas vezes, mas não desistindo. Todo professor que se preze sabe que um aluno ele só aprende quando ele não desiste. E qual é o nosso problema? É desistir quando a gente acha que é difícil demais. É desistir de amar quando eu acho que eu não consigo amar. É desistir de perdoar porque eu acho que é complicado demais. É desistir diante de todas estas realidades. Nós não somos chamados a desistir da prática do bem. Eu sou chamado a praticar o bem 24 horas da minha vida. Depois diz assim: procurai o direito, corrigi o opressor. Ou seja, está querendo dizer outras palavras, olha, veja aquilo que está errado, Veja aquilo que está incoerente
e corrija aquele que está errado. Gente, se tem uma coisa que eu tenho dor no meu coração é quando eu vejo pessoas que falam que, embora não concordando com uma situação, não corrigiram aquela pessoa. Essa pessoa cometeu o pior dos pecados, que é a bendita omissão. Ou melhor, a maldita omissão. Como nós somos omissos? Nós vemos o erro na nossa frente, ficamos resmungando em relação ao erro, falamos com o outro em relação àquele erro, mas a gente não toma uma atitude diante daquela ação errada, em corrigir a pessoa e dizer: fulano, você está equivocado. Como a gente tem falhado? Depois, julgai a causa do órfão e defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Quando aqui ele coloca duas situações, né? O órfão e a viúva, que eram dois grupos que sofriam muito. A viúva não tinha direito de terra porque o esposo morreu. O órfão, como não tinha pai, também não tinha direito a nada. Então aqui Deus coloca para nós dois grupos que eram extremamente, né, excluídos, que viviam à margem daquela sociedade. Está dizendo em outras palavras, faça o bem com eles. Pensemos, quais os grupos hoje que são como essa viúva e como esse órfão? Quantas pessoas nas nossas paróquias, elas estão assim também à margem, elas não têm mais direito, não têm mais nada. E a gente tem feito o quê? Por fim, quero comentar o que ainda diz no versículo 18. Se os vossos pecados forem como a púrpura, ficarão como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Isso quer dizer, Deus é capaz de transformar até aquilo que, aos olhos do povo, não teriam forma nenhuma de se transformar, né? Não teria possibilidade alguma. Deus é especialista nos impossíveis. Partindo dessa realidade, amados irmãos e irmãs, quem somos nós para não buscarmos aprender a fazer o bem? A quaresma é tempo propício para usar esses 40 dias como uma grande aula, como um itinerário, para que eu aprenda a ser uma pessoa melhor. Eu estou tentando lutar, embora às vezes eu erre, mas lembre-se, errar é parte do processo. O que eu não posso fazer é desistir de ser uma pessoa melhor. É desistir de ser aquilo que Deus sonhou para mim. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho. Até lá!